A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Convidamos para fazer parte da mesa o senhor Lutero Cassol, superintendente da Corsan, para explanar sobre a estação de tratamento de esgoto do bairro Santa Catarina, pelo tempo de até 30 minutos. Aproveito também para saudar o Elton da Corsan e todos os demais componentes, David Argenta, presidente da AFEA e seus colegas, também os vereadores, os candidatos a vereadores e o Polícia, o Lino, suplentes de vereadores e todos que aqui nos acompanham. Também o Girardi, presidente do PSB. Dando sequência, então, eu agradeço também a sua presença em si e passo a palavra ao vereador Juliano Balgartner. Não, depois, posteriormente, desculpe, falei. Então, o senhor faça a sua explanação em si e, posteriormente, então, a gente faz os questionamentos que, porventura, os colegas entenderem. O senhor quer aqui ou quer na tribuna? Como o senhor preferir. Então, som aqui no meu lado, Rosemar. Boa noite, presidente Jorge. Boa noite, vereadores, vereadoras, comunidade, do modo geral, autoridades aqui presentes. Quero agradecer, presidente, o convite para participar desse expediente, tendo em vista a importância do assunto que nós vamos tratar hoje. Peço desculpas, o convite foi feito há alguns dias já, mas tendo em vista a demanda na virada do ano das prefeituras, que muitas vezes renovou a casa e todos queriam agenda, então demorou um pouquinho, mas estamos aqui hoje para tratar de um assunto relevante da estação de tratamento, onde a comunidade, de um modo geral, tem dúvidas, porque é um novo serviço a ser prestado, e estou à disposição. Eu acho que, se me permite, a dinâmica fica mais explicativa se a gente fazer o questionamento, para mim não fazer uma fala direta, respondendo a dúvida de cada um, que eu acredito que a comunidade tem questionado muito os senhores, no dia a dia, e para isto estou aqui para responder os questionamentos. Muito então, obrigado também pelas suas colocações. Agora sim, então, a palavra ao vereador Juliano Balgartner, que havia solicitado. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar o senhor Lutero Cassol, o Elton da Corsan, enfim, todos os cidadãos e cidadãs que fazem presentes nessa noite, saudar a imprensa, enfim. Obrigado que a Corsan está aqui para conversar conosco. Sim, foi uma pauta que tem sido muito demandado, assim como demais colegas vereadores, onde que tem muitas dúvidas, muitos questionamentos e muitas respostas vagas. Primeiro, dá para falar pontualmente a questão que quem faz a ligação tem um aumento na conta da tarifa de 70% e quem não faz a ligação fica com 100%. A gente já sabe que alguns serviços, ora prestados de uma forma boa, ora com falta, ora com equívocos, é um absurdo o cidadão pagar mais um valor alto para algo que não é da sua responsabilidade, ou seja, que já deveria a própria concessão, a própria mantenedora, enfim, a própria companhia que faz o abastecimento deveria fazer isso, e aí agora o cidadão tem que pagar esse valor. Então, uma das perguntas fica, da onde que surgiu essa taxa, qual que é a base que foi utilizada, se é uma resolução estadual, federal, qual governo que implementou, porque eu acho que é importante que a gente precisa saber qual governo, seja de qual partido for, que tem que cobrar. Então, essa é uma das perguntas. Ficam algumas dúvidas, como, por exemplo,
Eu sei, tenho acompanhado mais precisamente no bairro Nova Vicença, qual é o resíduo, bairro Cinquentenário, e fica algumas coisas. Há uma dúvida. A principal, residências que estão abaixo do nível da rua, e o bairro Nova Vicença e o Cinquentenário, né, Silo, tem inúmeras casas que estão nessa situação, que tem, como chama, né, a soleira negativa. É obrigatória fazer essa ligação? Se sim, por que não foi feito um material informativo de caráter melhor? Porque só veio a cartinha na casa das pessoas. Essa soleira negativa, para quem está em nível de abaixo, realmente ela é obrigatória? Porque daí vai ter que colocar uma bomba. Essa bomba, quem que vai pagar? É o morador? É o contribuinte? Vai ser a companhia que vai fornecer? Como que funciona esse processo? Porque a gente sabe que quem tecnicamente não se manifestar está posto com o viés de que já aderiu ou não ao tratamento de esgoto. Então, essas são algumas dúvidas que pairam e são necessárias a clareza, porque as pessoas, inclusive, quando tinha representantes da Corsan fazendo visita, tinha pessoas que achavam que era da prefeitura que estavam fazendo essa conversa. E, por fim, a última pergunta. Está incluso a tarifa social também na questão do esgoto? Então, nesse momento, seriam essas dúvidas, senhor Lutero. Obrigado. Com a palavra, o senhor Lutero. Obrigado, vereador Juliano. Sobre a taxa cobrada, de onde saiu? Nós temos uma lei federal que estabelece o tratamento de esgoto, tratamento e distribuição de água, que é a lei 14.026, que substituiu, em parte, a 11.445. Então, tem uma lei federal que regra as cobranças. E temos os órgãos reguladores, que é a GESAN... Oi? Que ano que é essa lei? Se eu não me falha a memória, 14.026 de 2020. 2009 a 11.445. Então, essa cobrança, é importante nós esclarecer aqui que a Corsan, que é a concessionária, ela não cobra mais da tarifa de água, e sim, ela vai cobrar de um novo serviço prestado, que é a coleta e tratamento de esgoto, que é muito mais oneroso do que a água. Então, está regrado nisso. Tá? Tem esse regramento do marco legal do saneamento, onde também o marco legal do saneamento, ele exige que a nova concessionária ou a atual concessionária de águas em todo o Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, que trate 90% do esgoto até 2033. 90% porque é o que é estabelecido por norma, por lei, a coleta e tratamento mínimo 90% da comunidade urbana. E 100%, aliás, 99%, de abastecimento de água potável para as comunidades da região urbana. Quanto à soleira negativa, vereador Juliano, a soleira negativa, a Corsan, apesar de estar regrada no marco legal do saneamento, o direito de cobrar, a Corsan, no momento, não cobra de quem tem soleira negativa. Nós temos um alinhamento com os órgãos reguladores, a GERGS, a GESAN, que é o nosso caso aqui da Serra, onde tem o entendimento que nós não vamos cobrar. Corsan não cobra a soleira negativa enquanto não for dirimido todas as dúvidas em relação à soleira negativa. Tem alinhamentos de que é obrigação, né, inclusive na lei, a obrigação do usuário fazer a interligação. Tem o bombeamento que o senhor falou, quem é que arca com esses custos. Tendo todas essas dúvidas, neste momento não é cobrado a soleira negativa. Vai ser tratado junto com todos os órgãos reguladores, como a gente vai fazer, como a empresa vai fazer sobre isso. Tarifa social, sim. Da mesma forma que temos a tarifa social para atender quem consome a água potável, né, as pessoas que estão ligadas a alguma transferência de renda pública, seja municipal, estadual ou federal, ela tem direito à tarifa social. Também no esgoto terá. Obrigado, Lutero. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está à disposição dos senhores vereadores para questionamentos. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, Lutero. Tudo bem? Referente a esses valores que vão ser cobrados, essas taxas, né, que
Na verdade, elas já vêm hoje com o metro cúbico que tu usa de água, ela já vem o metro cúbico que tu vai usar de esgoto também, né? Que chamam 70% sobre a água potável que tu usa é o que tu paga. Esses valores, essas taxas aí, eles foram baseados em que princípio? Vem de cima para baixo? A população nos questiona muito isso, né? Da onde que vocês tiraram esses valores? Foi feita uma consulta pública? No que se baseou esses valores para ter feito essas cobranças aí? E a questão da soleira negativa, ainda deixa eu só mais complementando essa questão, eu já recebi 2 respostas diferentes. Hoje eu recebi uma, que eu já tinha recebido uma anteriormente, que quem tinha soleira negativa e passava disponibilidade na rua de baixo, tinha que se ligar. Eu falo do bairro Cinquentenário, né? Que hoje é um bairro que é escadinha, né? Aquele que está em cima, ele faz a tubulação e passa pelo terreno do vizinho e se conecta embaixo no pluvial. Então, isso não vai ser obrigatório, então, pelo que tu está falando aqui, quem tem a soleira negativa, independente que passe no terreno do vizinho, ele não vai precisar pagar a taxa. Seria isso mesmo, porque, na verdade, num bairro bota aí 250 famílias, vai ter 100 famílias que vai pagar e 100 famílias que não vão pagar. Mais ou menos é isso que iria acontecer. Obrigado, vereador Silonei. Com a palavra, o senhor Lutero. Vereador, são 2 questões, apesar de uma ser repetida, eu acho que vale muito a gente insistir nessa questão. Mas primeiro, como surgiu a taxa de esgoto? O novo valor de um novo serviço. Nós temos que deixar bem claro isso. Trata-se de um novo serviço. Por que é utilizado um percentual da água? Porque é a forma de medição. E por que é utilizado o valor da água? Porque todos os estudos, os órgãos reguladores alinhados dizem que 70% da água que entrar na minha residência, na sua residência, ela volta em forma de esgoto. E é por isso que é cobrado 70% referente à água consumida. E é importante também esclarecer, e a nossa responsabilidade social, quando faz a visita nas moradias, nas casas, para explicam exatamente isso. Que sai aquela tarifa mensal, tem uma religação, qualquer taxa que está envolvida, alguma cobrança de juro, qualquer taxa que está envolvida, menos aquele valor da água, sai fora da contabilidade. Ou seja, para simplificar, se a fatura total da água, da tarifa mensal, chegar em R$150, e desses R$150, R$50 é da tarifa mensal, mais algumas coisas que tem ali, sai os R$50. E o valor do esgoto é cobrado em cima dos R$100, que é o valor de consumo de água. 70% em cima dos 100, ou seja, R$70 de esgoto. Não sei se me fiz entender. Então, em cima, se usa a conta da água exatamente porque os estudos dizem 70% da água que entra na sua residência volta em forma de esgoto local. Ou seja, do chuveiro, da pia, do vaso sanitário, enfim, volta em forma de esgoto. Então, é desta forma que é feita a conta. E essa conta não é feita pela Corsan, pela EGEA. Essa conta é feita por várias mãos, entendimento de várias mãos. Exatamente, exatamente, todos pagam o mesmo valor. A soleira negativa. É importante, vereador, a gente repetir sempre esta fala da soleira negativa, porque é extremamente relevante. Porque é preocupante. Eu entendo, a empresa entende que é um valor a ser desembolsado do usuário para poder tirar o esgoto de lá de baixo e tocar para a rua. Essa questão do coletor de fundo que o senhor falou, ele é possível, desde que tenha-se uma condição legal para se fazer isso. Eu tenho muitos exemplos, em Gramado, que eu passei por Gramado na gestão, aonde foi feito, quando tinha a soleira negativa, o coletor de fundos, aonde todos os moradores daquela quadra aceitaram, para não fazer o bombeamento para a rua, vão fazer o coletor de fundos. Porém, não foi registrado lá no registro de imóveis, não foi averbado aquela faixa de domínio de 2,5 metros, 3 metros, para ter a manutenção daquele sistema. E as pessoas venderam as casas
E o novo morador não aceitou, construiu em cima, interrompeu a tubulação, começou a verter esgoto na casa do vizinho e a Corsan teve que tomar providência. Qual a providência? É quase que impossível. Nós tivemos que indenizar as pessoas e por isso que nós temos que ter muita responsabilidade em relação a isso. E por isso que no momento não se cobra a soleira negativa enquanto não for dirimido todas as dúvidas. E aí nós temos discutindo isso, Ministério Público, Judiciário, órgão regulador, a GERGS, a GESAM, para se chegar no bom termo, para ver o que se faz com a soleira negativa. Então, seria uma saída muito interessante, desde que aquela faixa, onde passa a tubulação no coletor de fundo, seja averbada. E quem comprar aquele terreno não pode jamais fazer uma construção em cima, sob pena de ter um prejuízo com o vizinho, que transborda o esgoto, tranca, faz uma obra em cima, dá um vazamento. Como é que tu vai fazer a manutenção se ele faz uma obra em cima? Tu não consegue mais passar com as equipes. Não sei se consegui esclarecer. Obrigado, vereador Lutero. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui saudar também as pessoas que representam, né, a entidade aqui dos engenheiros e dos arquitetos da AFE, o David, o Alex, também o Tartarotti, sejam bem-vindos. Eu tenho algumas perguntas para fazer, então. Eu quero perguntar aqui, referente ao seguinte. A estação de tratamento que está lá instalada no bairro Santa Catarina atenderá qual região da cidade? E estão previstas outras estações? Se sim, onde? E qual o cronograma disso? Também, eu quero perguntar sobre a questão do valor do metro cúbico da água, que na audiência que teve lá na prefeitura, o representante da GESAM falou em R$ 11,93. E eu procurei alguns dados aqui na internet que diz 9,13. Então, também eu quero saber qual que é realmente o valor correto e também se há alguma prestação das obras feitas nos últimos 20 anos. Quais que foram as obras, então, desse contrato que a gente já tinha vigente com a Corsan? O que foi feito, então, disso tudo? Obrigada. Obrigado, vereadora Franciele. Com a palavra, o senhor Lutero Cassol. Obrigado, vereadora Franciele. ET Santa Catarina. Nós temos uma ET que hoje ela tem a capacidade de tratar 35 litros de esgoto por segundo. Ela está concluída em operação. Trabalha hoje por batelada porque não tem esgoto suficiente para fazer um tratamento contínuo. Então ela trabalha por batelada, ou seja, o esgoto represa, bomba liga, toca para lá, trata, até encher as EBs, que são as estações de bombeamento de esgoto, ela fica parada, enfim, é por batelada. Chegou o esgoto, ela trata, parou. Não tem esgoto contínuo, porque nós temos aí em torno de 400 ligações ligadas hoje nessa estação. É uma ET que o projeto, vereadora, da Corsan Egea aqui em Farroupilha é a única da cidade. Todo o esgoto da cidade, nós temos aqui em torno de 18 mil ligações de água, né, ou seja, 18 mil hidrômetros, com 30 mil, em torno de 30 mil usuários, né? Porque algumas vezes, não, várias situações, tem um hidrômetro num prédio, atende a 20, 30, 50 apartamentos. Então, nós temos em torno de 18 mil ligações de água. E isto vai ser replicado na mesma quantidade de ligação de água, na quantidade de ligação de esgoto. Nós temos que tratar todo o esgoto, ou quase todo o esgoto da cidade. E todo esse esgoto vai para lá. Mas 35 litros por segundo não trata todo o esgoto da cidade. E por isso que ela tem a capacidade de área para ampliar a estação no mesmo local. Então, no momento, nós temos o projeto para executar a estação de tratamento nas suas ampliações para tratar o esgoto de toda a cidade de Farroupilha. O valor da água, eu vou me socorrer com o Elton aqui, mas acho que é 9 alguma coisa. Isso, não é 11 não. Por gentileza, faz o valor exato com centavos aí para nós, dá uma olhada aí para a gente colocar. Outra pergunta que vou ficar devendo aqui, eu não entendi, vereador, desculpa. Obras feitas. Nos últimos 20 anos. Olha, eu vou ser bem claro contigo, não consigo te responder essa pergunta de todas as obras realizadas nesses 20 anos. Uma delas, eu posso te dizer que foi a estação de tratamento de esgoto, que ela foi feita dentro desse período. Outra obra importante que foi feita foi a ETA 2,
tá? E alguns poços artesianos, junto com a manutenção do dia a dia, né? Que isso não são obras, mas são serviços realizados no dia a dia. Então, assim, para ser bem pontual, seria isso. Não me lembro de outras obras, reservatórios, obviamente, enfim, todas aquelas obras necessárias para ampliação, acompanhamento do crescimento da cidade foram realizados. Obrigado. Com a palavra o vereador Davi de Almeida. Boa noite a todos. Eu gostaria de seguir nessa linha da ET do bairro Santa Catarina. Então, hoje ela tem essa capacidade de tratamento, né, de 35 litros por segundo, isso que o senhor coloca. Farroupilha tem a necessidade, então, de ter outras ETs, ou então com esses 90% do futuro, né? A gente pensando em futuro, ela tem a capacidade de atender a todos esses 90%, ou serão criadas outras ETs? Com a palavra, senhor Cassol. Obrigado, vereador Davi. Ela é uma estação que hoje atende a 35 litros por segundo, que não atende a toda a cidade, mas ela tem área de expansão, ou seja, ela pode ser ampliada para tratar o restante do esgoto da cidade de Farroupilha. Ou seja, respondendo especificamente, hoje ela não tem capacidade, mas conforme vai progredindo as redes de esgoto, ela também vai ser ampliada para tratar a demanda. Mas o projeto da Corsan Egea hoje é a única estação. Aliás, é o único local para tratar esgoto. Com o que está construído em operação, que são 35 litros por segundo, e a ampliação na necessidade que for para atingir os 90% de tratamento de esgoto da cidade. Obrigado. Com a palavra o vereador, Fernanda Corrêa. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores. Eu tenho uma pergunta aqui, senhor Lutero. Se alguma rua não passar esgoto, se faz como? Essa é a pergunta que eu tenho. Estava escutando e eu gostaria de saber. Pode responder. Obrigada. Certo, vereadora Fernanda. Obviamente, se tu não tem um coletor de esgoto, não tem como cobrar o esgoto dessa rua. Se nós analisarmos que 90% do esgoto da cidade ele tem que ser coletado e tratado, ele pode ser 100%, mas a obrigação é 90%. Subentende-se que em alguns pontos da cidade não terá redes coletoras. Quais os pontos? Os mais distantes, aonde o meio ambiente por si só, se tem fossa, filtro e sumidouro, por si só purifica o esgoto. Ou seja, lá no fim do bairro, lá onde que tem 500 metros de rua e tem 2 ou 3 casas. Então, esses 10% dos 100% que é permitido não ter coleta e tratamento, pode ser nessa condição. Nos locais mais distantes da área urbana, onde que a cidade é bem menos adensada e que o próprio meio ambiente consegue purificar. E, obviamente, não tem como fazer cobrança se tu não tem a disponibilidade de rede na rua. Obrigado. Com a palavra, o vereador Roque Severino. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, lideranças que nos acompanham nessa noite, saudar aqui o Lutero. E eu gostaria de fazer uma pequena avaliação. A Corsan adquiriu aquela área de terra, se não me falha a memória, aqui em 2014, né? Isso. Para construir a estação de tratamento. 2013, perfeito. Então, lá se vão 12 anos. Tá? Não está pronta e sequer eles sabem ainda de quem vai... Não conseguiram entender ainda da soleira negativa, para quem fica o pagamento em 13 anos. 13 anos. Imagino que devam ter debatido esse tema. Não chegou-se à conclusão. Tá? Nós temos uma lei que diz que em 2033, 90% dos esgotos deverão estar tratados. Significa que Farroupilha até em 2033 tem que ter esse percentual tratado. Para 2033 faltam 8 anos. É um pouco mais da metade do tempo que já se passaram, certo? O senhor também falou que não comporta todo o esgoto da cidade naquele local e para isso terá a necessidade de se fazer uma ampliação. Então nós estamos tratando aqui de contradições muito importantes nessa noite. Primeiro, em 13 anos não conseguimos terminar a estação de tratamento, não conseguimos fazer as redes,
não conseguimos ainda decidir quem paga a soleira negativa ou não, né? E em 2033 nós vamos querer ampliar a estação, colocar rede de tratamento em todos os locais, fazer todo o sistema e colocar em funcionamento. E eu me dou o direito de não acreditar que isso vai acontecer, mas eu gostaria de estar enganado, gostaria de estar aqui fazendo um reconhecimento público se isso vier a acontecer. Mas como a gente conhece que várias coisas que a Corsã assumiu e não cumpriu, e isso não é culpa do Lutero, não é culpa do Elton, não é culpa dos funcionários da Corsã, mas alguém é culpado por isso, né? Então, eu creio sinceramente que teremos que firmar trincheira aqui para que isso seja de fato cumprido. A outra questão que me preocupa e muito, e talvez tenha passado desapercebido aqui, é a questão de que, quando aquilo que o vereador Cilo colocava, que quando há declividade e precisa sugar esse esgoto para jogar para a rede, para ir para dentro da estação de tratamento, vai passar por dentro de terrenos de outras pessoas. Isso é muito preocupante, porque, em primeiro lugar, não deveria de passar por dentro de terreno. Se você tem um sistema, você suga para a rede, né? Até porque para levar na estação de tratamento, que está numa parte mais elevada da cidade, não vai ser por declividade, vai ter que ser por sucção. Eu vou usar um pouquinho mais do tempo só para concluir o raciocínio aqui, presidente. Cedido um pouquinho a mais, vereador. Obrigado. Então, se você vai fazer a sucção para levar todo esse esgoto da cidade para dentro da estação de tratamento, você tem que ter capacidade de fazer a sucção do terreno da pessoa e jogar na rede, né? Se está lá embaixo o terreno, você vai jogá-lo na rede. Por quê? Porque passar pelo terreno de uma outra pessoa, me permite aqui pegar o Juliano de exemplo. Se eu moro na parte superior, o Juliano na parte inferior, para mim passar com a minha rede por dentro do terreno dele, ele vai ter que averbar uma cessão de uso de passagem da área de terra dele para a empresa. Isso significa que nunca mais será dele. Nunca mais será dele. Mediante a qual indenização? Será indenizado para que a empresa, que é responsabilidade dela fazer essa sucção, vai usar parte do terreno do cidadão, ela vai indenizar? Porque quando passa a rede de alta tensão, ela indeniza para poder usar, porque aquilo nunca mais será da pessoa, nunca mais. Então, eu quero dizer que precisamos esclarecer mais sobre essa questão ainda. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Roque. Obrigado, Roque. Eu tenho bastante liberdade de falar com o Roque, já trabalhamos muitos anos juntos, né, Roque, lá na Secretaria de Obras, 2010 a 15, muita peleia aí, né, vereador? Mas vamos lá, a estação, vereador, a estação, ela está pronta, o projeto executivo dela, de 35 litros por segundo, está concluída em operação. Ela está tratando em batelada conforme vai chegando o esgoto. E ela é possível de ampliar, ela é mais ou menos a estação de inox modular, onde tu coloca um módulo e quando precisa colocar mais um para atender a demanda, coloca outro. Ali ela tem área para construção de mais lagoas para tratar o esgoto. Então, o projeto executivo lá de 2013, quando eu vim aqui para adquirir aquela área, está concluído. Ele demorou, sim, concordo com o senhor, que demorou muito, né? Mas está concluída agora. Então, ela está pronta e ela é possível de fazer outras lagoas, outros tanques de decantação, de tratamento, para ampliar o tratamento do esgoto de Farroupilha. A soleira negativa, veja como a soleira negativa incomoda bastante, porque, de fato, incomoda. Mas eu queria dizer para o senhor, vereador, que a Corsã, a concessionária, tem o direito legal já de cobrar esse esgoto. Tem lei normativa para isso, para cobrar a soleira negativa. Exigir do usuário que faça a sua captação e bombeamento. É um pouquinho diferente, não é uma sucção, é um bombeamento, onde vai uma bomba e joga o esgoto para cima. Tem esse direito, porém, a empresa está ponderando, tendo em vista todas as peculiaridades dessa situação. E por isso que ela vai ser discutida com todas as mãos, com esta casa, com o Ministério Público, com a agência reguladora, com todas as entidades que forem necessárias discutir, para se chegar a um bom termo. Porque, concordo com o senhor, a partir do momento que se passa por dentro de um terreno, para fazer a coleta
por gravidade, porque daí ao invés de tu recalcar para a rua, tu passa por dentro do terreno de outros para retirar esse esgoto. Obviamente que a propriedade é do proprietário ainda, porém ele fica restrito a fazer determinadas construções em cima daquela rede. Por estas razões, vereador, por essas dificuldades, que nós estamos tratando com toda responsabilidade isso. Como a gente vai fazer? Como que se entende, como a comunidade entende, como a lei, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Eu estive em Gramado há poucos dias tratando do mesmo assunto. É um debate interessante e importante para a gente fazer da melhor forma possível. Pode continuar. Sobre o bombeamento, é só uma questão de entendimento. Sei que o senhor talvez tenha se equivocado. Não é sucção, nós temos que bombear o esgoto lá para a Ete Santa Terezinha. Então, nas microbacias, vereador, o esgoto vai para a gravidade. E lá naquela microbacia, ele vai para a gravidade na região central dela, onde tem um poço de captação. O esgoto entra ali dentro, quando enche, automaticamente ele bombeia lá para a estação. Por isso que eu falei que está tratando por batelada agora. Como tem poucas ligações, aquele esgoto vem da microbacia, entra para dentro da estação de bombeamento e depois toca lá para a estação para tratar. Me permite só fazer a conclusão. Pode continuar. A indenização, extremamente relevante que o senhor falou. Como é que se trata isso? É da responsabilidade do usuário fazer com que esse esgoto, a partir do momento que a concessionária bota um tubo instalado na frente da residência com soleira negativa, é da responsabilidade de quem tirar esse esgoto que é produzido individualmente? É do usuário? Não é. Se não é e passa para o coletor de fundo, quem paga isso? É um debate importante e por isso que a Corsan, a IGEA, resolveu fazer um debate mais ampliado. E no momento a soleira negativa não é cobrada. Para a coleta? Até 2028 é 35% do esgoto e até 2033, 90%. Obrigado. Com a palavra o vereador Joel Corrêa. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham aqui e também de seus lares. Lutero, eu vejo que tem muitas dúvidas, né, sobre essa questão da soleira negativa. E a gente, como representante aqui, a população procura muito nós, e eu também fui procurado sobre essas questões. Então, muitas dúvidas, tu já sanou aqui sobre isso, né? Mas eu ainda tenho uma dúvida sobre isso, que é a seguinte. A pessoa, ela tem lá sua propriedade, soleira negativa, e ela foi notificada pela Corsan que ela tem que fazer as adequações necessárias, né? Ela precisa ir até a Corsan para dizer que ela tem a soleira negativa ou simplesmente ela não faz nada, fica em casa tranquila, que não vai acontecer nada, não vai ser cobrada essa taxa? Ou essa taxa vai ser cobrada e posterior a isso ela vai reclamar? Como funciona essa questão aí pós-notificação uma pessoa que tem a soleira negativa? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Joel. A soleira negativa, vereador, nós, como tem a norma legal dizendo que a concessionária tem o direito de fazer, ou seja, de exigir, ela estava sendo divulgada pelos nossos colegas da responsabilidade social, que eles passam casa a casa para fazer a fala de entendimento de como funciona o novo serviço. Ela estava sendo divulgada, tendo em vista todos os ruídos, todas as preocupações desta casa, as preocupações do próprio usuário, as reclamações que chegam dos usuários aos vereadores, que são todas elas legítimas, a decisão da empresa foi sair fora desse contexto de cobrança da soleira negativa, enquanto não se tem um entendimento de todas as partes, de todas as mãos que cuidam dos serviços prestados para a comunidade. Então, assim, se por uma aventura esse usuário recebeu a cartinha de que passou a rede na frente, ele precisa se adaptar à retirada do esgoto por bombeamento dentro da sua residência, a Corsan tem isso mapeado. Eu tenho de cabeça, no que nós temos ali, são 375 ligações, 500 executadas, 500 e poucas factíveis, possíveis de ligar, e dentro desse contexto, que dá em torno de 1.050 ligações, nós temos 88 soleira negativa. Então, se por uma aventura
apesar de nós termos mapeado, é prudente que o usuário vá e diga, olha, eu sou soleira negativa, para não ter um incômodo lá na frente. Vai acontecer, se o usuário não for, de ter uma cobrança temporariamente indevida, tendo em vista que nós reconhecemos não cobrar agora, e vai ter o transtorno, tem que reembolsar, tem que fazer uma documentação e tal. Então, é prudente que ele vá até a companhia e diz, olha, eu sou soleira negativa, está comprovado, eu recebi, como é que eu faço? E aí o gestor local aqui, juntamente com a área comercial, vai fazer os encaminhamentos necessários. Mas é prudente isso e pedir. É um incômodo, mas é prudente. Obrigado pelas contribuições. Com a palavra o vereador Darlan Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente. Hoje, em especial, ao comandante Giovanni, que está aí. Faz um excelente trabalho aqui para a comunidade. Seu Lutero, a minha pergunta é em relação ao contrato, tá? Quais as políticas que a empresa tem em relação às datas para a manutenção? Digo isso porque nós passamos aí por alguns dias que o bairro Monte Pascoal ficou 12 dias sem água. O bairro Industrial, há 3 finais de semana, está sem água. Nós mandamos um ofício para o seu Elton, que nem para o esgoto nos mandou, para não falar outra coisa. Então, se para um vereador que tem mandato, que solicita, já é difícil, quem dirá para a população que não tem mandato? Então, eu gostaria de fazer uma outra pergunta ao César, que não está aqui hoje, né? Mas eu gostaria de pedir se no bairro dos diretores da Corsã, se falta água, como falta água nos bairros mais carentes aqui da cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan. Sobre o contrato, sobre as faltas d'água, eu estava verificando aqui, vereador, os bairros que nós estamos atuando, fazendo redes de esgoto. E esses bairros, eles têm uma probabilidade maior de interromper o abastecimento, tendo em vista que as tubulações de água podem ser pegas através das escavações. Não trabalho diretamente aqui na cidade para responder exatamente nesses 2 bairros a falta d'água. O Elton pode nos auxiliar nisso, mas eu não tenho a menor dúvida que a falta d'água, se ocorreu, e creio que ocorreu, o senhor está dizendo que ocorreu, tem as 2 vertentes. Algum vazamento, que teve que fechar setores para fazer consertos, ou falta de energia elétrica, porque nossa produção e distribuição de água, essa eu sei, está em dia. Nós temos condições de produção e distribuição de água. Então tem que ver pontualmente se nos bairros citados, o que houve. Não consigo te responder agora, mas pego o seu contato e te respondo com maior prazer. Quanto à questão dos diretores, se falta água, eu moro numa cidade que não é Corsã. E falta água também, porque é impossível não faltar água numa cidade. Agora, recorrente, aonde a comunidade sofre semanalmente, isso tem que ser verificado. Qual é a razão disso? Deficiência, tem que aumentar o sistema, aumentar tubulações, aumentar recalque. E anotei aqui os bairros que o senhor citou. Vou lhe responder na sequência, se o senhor me permitir. Obrigado pelas contribuições. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Senhor Lutero, nós estamos a um passo de realizar um grande sonho na cidade, né? Porque desde que eu me conheço por gente, se fala que Farroupilha não tinha nada de esgoto tratado. Então vamos passar a ter isso. Isso vai refletir na qualidade de vida, na saúde, em muitas outras coisas que acabam prejudicando a nossa vida por não ter esse tratamento. Agora vamos ter. Então eu estou muito feliz com essa possibilidade. O que nós percebemos é o seguinte: no bairro Cinquentenário, por exemplo, as pessoas não foram comunicadas de que ia acontecer. O bairro é um bairro pequenininho, aconchegante, as casas são próximas, as pessoas elas se conhecem, são muito... E as ruas estão um verdadeiro... Parece que teve um campo minado lá, né? Então a questão é o seguinte: todo bairro vai ser assim, porque a prefeitura está asfaltando. Eu moro no 1º de maio, tem muita rua agora que foi calçada, quer dizer que ela vai ter também esses rasgos, né? E é inevitável que tenha esses rasgos, né? Essas aberturas. Mas a questão é assim: vão deixar igual, porque a gente gosta do lugar que a gente vive. A gente sabe que toda vez que a Corsã abre um buraco ou vai fazer um conserto, nunca fica igual. E agora nós vamos ter isso em toda a cidade.
Então, essa é uma preocupação que muitos moradores têm, né, com relação a isso. E também o prazo, né, porque hoje nós tivemos uma reunião com o senhor Vitor e Tiago, e nos foi falado que o prazo para fechar era 3 dias, máximo 7 dias. Eu não sei, talvez 20 dias lá no cinquentenário. A população não pode passar por isso. Então, eu queria ouvir do senhor qual é a solução. Obrigado. Vereador Caleb, obrigado. Fico feliz pelo seu entendimento de que nós já passamos do tempo de tratar o esgoto que nós mesmos produzimos, né? Pelas razões diversas, nós chegamos nestas épocas e recém engatinhando com a coleta e tratamento de esgoto. O bairro Cinquentenário, vereador, talvez não tenha chegado, mas o bairro Cinquentenário foi feito visita nas residências, porque eu controlo, está abaixo de mim a responsabilidade social. Eu sou institucional da empresa e abaixo de mim está a responsabilidade social que faz a fala nas residências. E eles fizeram. Obviamente que talvez nem todos foram contemplados, porque muitas pessoas saíram para trabalhar, moram um casal, ou o casal, um filho foi para a creche e a casa estava fechada. E por esta razão nós promovemos audiência nos bairros, que são os afluentes, que nós vamos lá e explicar para aquelas pessoas que não têm a condição de estar em casa enquanto as colegas passam para fazer as explicações, que eu já falei anteriormente, e nós temos a condição, então, de falar com elas à noite, e isso é promovido. A qualidade das ruas, vereador, e infelizmente, vereador, e eu digo infelizmente, porque sim, nós vamos ter que passar em todas as ruas. Não é uma vontade do Lutero, não é uma vontade do vereador, é uma lei que nos obriga. Aliás, a lei não obriga a concessionária, a lei obriga, vereador Roque, o prefeito. A lei vem para obrigar o prefeito a tratar 90% de esgoto e abastecer a cidade com 99% da água. E ele delega a quem ele bem entender, juntamente com essa casa. Então, a obrigação, a lei vem para obrigar o prefeito. Tanto é que todos os municípios que não têm concessionária de água e esgoto, muitos estão procurando a Corsan, porque o prefeito entende que não tem a condição de fazer isso tudo, fazer o investimento no esgoto, que o esgoto é muito caro, é muito mais oneroso do que a água. Então, vereador, a qualidade das ruas, infelizmente, é quase impossível deixar o estado anterior, porque tu está cortando um asfalto, né? O remendo, por mais preciso que seja, por mais imprimado que sejam as bordas, ele não fica igual, mas nós temos que avançar, porque é uma obrigação legal. 33 é o marco legal de saneamento, obriga a ter esse... E para isso, coletar todo esse esgoto, tem que fazer o corte nas ruas. Vai ter o inconveniente de ter um asfalto novo? Vai ter. É possível fazer um casamento entre a obra da prefeitura e as obras da Corsan? E muitas vezes e já está acontecendo isso, e eu trato disso em muitas prefeituras, mas muitas vezes não dá. Porque a obra, o cronograma de execução da obra da concessionária está um pouco distante da obra da prefeitura, do asfalto da prefeitura. E, infelizmente, 2, 3 anos depois, a Corsan pode passar numa rua dessa e cortar um asfalto novo. Vai se tentar fazer o mais próximo do meio-fio possível. Há possibilidade de se fazer na calçada. É possível, mas, sim, vereador, tem que cortar todas as ruas. O tempo de repavimentação. No contrato diz 3 dias. Mas o entendimento, inclusive das pessoas, engenheiro que possa ter aqui, o entendimento de um adensamento de solo natural pelo trânsito, o adequado seria 15 dias. Eu cobrei antes de vir para cá, porque eu sabia que essa questão vinha para mim. Eu cobrei, eles me mandaram aqui pelo telefone, que está atrasado aqui em Farroupilha, que eles vão regularizar em 10 dias. Porque não é vontade, não é falta de cobrança da concessionária. É problemas da empresa. Muitos relatos de que não se tem mais calceteiro de qualidade. Porque se está mal feito, nós vamos mandar arrancar. Então tem que ter qualidade. Então aqui em Farroupilha está atrasado no que regra o contrato. Mas assim, um bom termo, digamos assim, seria entre 10 e 15 dias. A comunidade não se incomoda com esse período.
o serviço fica muito melhor, mas passando disso é uma incomodação e não dá para admitir. Mas eles, o que eles me colocaram? A engenharia me colocou que em 10 dias vai estar atualizado a repavimentação. Eu recebi os vídeos do cinquentenário. É terrível, principalmente quando chove, lava, tem que repor material, muito ruim. Mas, infelizmente, não só em Farroupilha, em todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul, dos 317 municípios, que a Corsan atua, o que o vereador Roque estava dizendo, fiscalizar para cobrar, porque nós temos a obrigação de fazer. Foi assinado um contrato. Aqui em Farroupilha está em negociação ainda, o prefeito está fazendo o melhor contrato possível para a comunidade, mas vai ter uma obrigação. E essa casa aqui tem a responsabilidade de cobrar aquilo que foi pactuado. Obrigado a todos. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores, as pessoas que aqui se encontram, as pessoas que nos assistem através das suas casas, os nossos servidores da casa e a imprensa aqui presente. Vou me direcionar, então, ao Lutero para fazer a seguinte pergunta. Sabemos que, dentro desse contrato, a minha pergunta vai ser relacionada à água, tá? Não ao tratamento do esgoto. Tem 7 pontos do interior que estão inclusos, né? Que vão ser contemplados, então, que estão nesse contrato, né? Então, a dúvida dos nossos agricultores é que, nesses locais onde está incluso, então, o abastecimento da água, a maioria do nosso interior tem poços artesianos, né? E que foi custeado pelas comunidades. As comunidades bancaram ali a perfuração dos poços artesianos. E aí a dúvida dos agricultores, eles chegam até a mim e perguntam: tá, nós gastamos para perfurar os poços artesianos, é nós que mantemos toda a estrutura dos poços artesianos. E aí a empresa vai ter esse poder de vir aí, de querer cobrar alguma coisa da nossa associação? Então, são dúvidas, no caso, que o interior tem e nos cobra, e eu gostaria que tu desse para nós essa resposta. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. É importante esse questionamento, vereadora, porque as pessoas, no primeiro momento, e com toda razão, ficam aflitas, né? Desembolsamos valores, como é que fica isso? Primeiro ponto, vereadora, a Corsan, ela trabalha por provocação, entre aspas, né? Se ela é solicitada, ela vai avaliar, analisar, ver a possibilidade de responder sim ou não. As comunidades do interior, geralmente, não é a Corsan que solicita para atender aquelas demandas, e sim o poder concedente. Pelas dificuldades que tem de abastecimento de água nessas comunidades. Eu não sei como é que está a situação dos poços aqui de Farroupilha, mas, no modo geral, com o que nós vivemos, catástrofe, secas, chuvas e enchentes nunca vistas na história, nas medições, temperaturas nunca medidas, e eu acredito que vem um inverno surpreendente. E a água está indo embora. Os nossos mananciais, eles estão muito mais profundos. E a dificuldade que tem de abastecer o interior é muito grande. A Corsan não vai lá na comunidade do interior dizer: olha, eu quero atender essa demanda aqui, até porque é área rural e nossa obrigação é urbana. Agora, se ela for provocada pelo poder concedente, de que dentro do contrato aditivo deva ter a contemplação de algumas comunidades, ela vai discutir como está discutindo aqui. Mas ela não vai obrigar a nada. Ela vai entrar no entendimento de uma necessidade que o poder concedente, que muito provavelmente junto com essa casa, que decidiu: olha, a comunidade X está difícil de atender no verão, nós precisamos que vocês assumam lá. E a Corsan vai analisar a possibilidade ou não de atender. Geralmente ela atende. Então, para deixar bem claro, ninguém vai chegar nas comunidades do interior, no meio rural, e obrigar as pessoas. E se for convidado ou convocado pelo poder concedente, analisa-se e responde-se e segue dentro do melhor termo legal. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, eu me permito... Eu só queria complementar uma questãozinha. Uma exceção, vereador.
Som para o vereador Roque Cervenico. Só para não ficar, de repente, Lutério, e eu sei dessa liberdade que eu tenho contigo, nós já tratamos muitos assuntos importantes de Farroupilha, mas quando o senhor diz o seguinte, olha, a responsabilidade de tratar é do prefeito, não é da Corsan. Mas veja bem, há praticamente 60 anos que a Corsan explora o serviço em Farroupilha. Qual foi a atribuição quando a Corsan foi criada? Foi para captar, tratar e distribuir a água e fazer o tratamento de esgoto. E a prefeitura concedeu esse serviço para a Corsan. Então, quando concedeu, a Corsan tem que fazer. É assim como agora, vamos conceder até 2062 para a Corsan fazer. Então, não dá para em 2062 alguém chegar aqui e dizer, olha, a responsabilidade era da prefeitura. Sim, mas quando tu concedeu, a responsabilidade passa a ser do concedente, do concedido, né, da concessionária. Então, só para fazer esse alinhamento aí fica melhor, eu acho. Posso? Com a palavra? Pode. Concordo plenamente, o vereador Roque tem um vasto conhecimento no saneamento. Nós estamos tratando agora da 14026. A 11445 era um contrato de programa, né, onde tinha as obrigações, nem sempre obrigadas a serem cumpridas. A gente sabe como é que andava, era uma empresa pública, inclusive, a Corsan pública, muitas vezes escassez de dinheiro, enfim, e tinha a obrigação no contrato de programa. Hoje nós temos a 14026, que obriga, sob pena. E essa obrigação sob pena cai para cima da concessionária a partir do momento da assinatura do aditivo. Por que está se discutindo o aditivo aqui e o prefeito, com a sua equipe, está discutindo o melhor contrato para Farroupilha? Exatamente porque tem uma obrigação de fazer que cai na responsabilidade do prefeito e o prefeito delega. E essa responsabilidade passa a ser de quem ele delegou. Então, hoje existe a 14026 que tem obrigações e penalidades claríssimas. Tanto é que o maior cuidado que nós temos hoje é cumprir as obrigações contratuais. Muito se trabalha em todas as reuniões semanais que eu faço na segunda-feira, e hoje foi uma delas, onde como é que está a obrigação contratual de São Francisco de Paula e como é que está a obrigação contratual de Canela, porque tem duas obrigações para serem entregues no mês que vem. E eu cobro para que elas sejam cumpridas, porque é o que mais é observado dentro da empresa EGEA hoje, é cumprimento de contrato. Porque é uma obrigação a partir da assinatura do aditivo. Obrigado. Com a palavra o vereador Clemente Valantro. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa casa hoje à noite. Lutério Cassol. Uma pergunta que muita gente tem me feito ultimamente, quando a gente começou a tratar esgoto da cidade. Logo lá no começo dos contratos, era para porque a nossa cidade de Farroupilha, todo mundo diz que tem 4 chuvas, 4 cantos, sabe? Logo no começo do tratamento de esgoto, era para ser 4 estações de tratamento. Depois foram 2 e agora uma. Uma pergunta que está vindo de muitas pessoas. Mas vamos pegar o esgoto lá do outro lado da cidade e bombear só para uma estação. Isso vai se reverter mais caro lá? Como você falou que não, vai ser aquela cobrança. Mas é uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo a nós, vereadores. Mas o que vão fazer? Vão largar todo o esgoto só lá numa estação? Vão pegar lá do Monte Verde, são quilômetros longe, né? Dessa estação. A pergunta que toda cidade não, algumas pessoas estão nos fazendo para nós vereadores. Eu te pergunto também, né? É inviável fazer mais de uma estação lá do outro lado da cidade ou bombear esse esgoto até só numa estação da cidade? O projeto de esgoto de Farroupilha, ele tem muitos anos. O vereador Roque falava, lá em 2010, 12, 13, já se tratava disso. Naquela época nós adquirimos a área para fazer a estação de tratamento e, de fato, nós temos aqui tipo uma casa de 4 chuvas, que nós chamávamos lá no interior de telhado bangalô. E a Corsan pública, ela entendia que tinha que fazer 4 estações de tratamento para contemplar isso. A partir da privatização, a empresa revisou todos os projetos. E no entendimento da empresa privada,
é muito menos oneroso tu ter uma estação, mesmo que nas microbacias tu tem que ter bombeamento para tocar o esgoto, do que ter 4 estações e ter 4 equipes. Tu imagina, tem que ter equipe trabalhando nessas estações. O número de pessoas para atender essa demanda constantemente é muito maior. O número de equipamentos, de aeradores para tratar esse esgoto, para movimentar todo esse esgoto é muito maior. Então, eu não sou engenheiro, não vou saber te falar os números aqui, mas a engenharia aponta que a melhor forma e que menos prejudica a sociedade é ter um ponto só de tratamento e esse esgoto ser bombeado. Até porque em todas as microbacias automaticamente vai ter um bombeamento. E obviamente vai ter uma linha de adução de esgoto muito maior, linha de recalque, onde que vai ter a estação de tratamento. Mas por alguma razão eles entenderam que na revisão dos projetos passa a ser uma estação só. Obrigado. Eu vou abrir uma exceção ao vereador Silonei e depois encerro as exceções. Quem quiser usar a palavra ainda está à disposição, os senhores vereadores. Lutero, só queria ver na fala do nosso vereador Caleb aqui sobre a questão do bairro Cinquentenário. Não concordo com a tua fala, diz que tu está conduzindo essas dúvidas da comunidade, fazendo visita. Informo que no bairro Cinquentenário não foi feito visita. Se foi feito visita, foi em poucas famílias, né? Porque nós fizemos uma reunião lá, tinha mais de 200 pessoas. E essas 200 pessoas, se tinha uma ou duas, o Thiago, inclusive, estava lá também, que tinha essa informação. Porque as pessoas, elas são muito... elas precisam dessas informações de quando vai começar a obra, de quando que vai, o que vai ser, precisa fazer. Então precisa ter agora esse erro que aconteceu no Cinquentenário, não se cometa em outros bairros, que chame a comunidade, que converse com a comunidade antes de iniciar a obra, porque nós estamos enfrentando lá no Cinquentenário a questão de transporte urbano também, que não foi sentado com a Corsã, com o pessoal da Bento, e eles não vão passar dentro do bairro até não terminar a obra. Isso aí está causando um transtorno muito grande, e a gente está tentando com o Thiago lá, que pelo menos termine as 2 ruas principais do bairro, que são 3 agora, né? A Eugênio, a Ancélio Saquete e o Baldo Zanelato, para que o ônibus possa voltar lá nessas ruas do bairro aí. Eu posso lhe alcançar, quando é feito visita nas casas, é feita uma documentação e uma coleta de assinatura, muito bem regrado. Se naquele bairro poucas pessoas foram contempladas, é porque na visita não tinha ninguém em casa, porque é feito isso, é feito. Teve uma audiência há poucos dias atrás, eu estava de férias, inclusive não consegui participar, senão eu participo delas, e fiquei sabendo que tinha um número expressivo de pessoas que não tinham conhecimento. Mas a gente faz a visita na casa, faz a audiência. Agora, sábado, eu tenho um programa na rádio aqui de Farroupilha, Espaço FM, onde eu vou tirar as dúvidas todas de quem está ouvindo, seja qual for. Fiz há pouco, acho uns 30 dias atrás, a gente vem aqui, enfim, aonde for preciso ir para divulgar da melhor forma possível, a gente faz. Mas o começo é com a visita local. Não tem como ser diferente. Passa pela visita casa em casa. Agora, se as pessoas estão trabalhando, a gente tem um pouco de dificuldade. Aí faz a audiência à noite, marca os líderes, tem o grupo, todas as lideranças dos bairros está mapeado e tem o contato com nossa responsabilidade social, e eles organizam as visitas em casas, na sociedade. Isso é feito. Agora, as pessoas precisam participar. A obrigação de estar em casa, não, né? A obrigação de estar em casa, não. As pessoas têm que trabalhar. É importante ter uma audiência para a comunidade. Certo. Não, mas vou levar a sua ponderação com certeza. Então, eu também me permito fazer umas colocações, Lutero, em si. Na verdade, o contrato e o investimento da AEGEA aqui no município, ele será de em torno de 237 milhões de reais. Destes investimentos em si, hoje a gente sabe que o bombeamento da água em si no município ele já está teoricamente contemplado. Ele poderá receber algumas melhorias se for necessário em si. Este valor em si, esse montante, ele será investido exclusivamente na questão do tratamento de esgoto. Essa é uma questão. E uma outra questão referente à ETE do bairro Santa Catarina. Hoje o município tem em torno de 75 mil habitantes, certo?
Aqui de 20, daqui de 30 anos, ele provavelmente terá 100 mil habitantes, eu acredito em si, com a progressão e a migração que está acontecendo. A intenção é fazer uma única estação de tratamento, como está posto. Porém, existe algum planejamento, porque se aquela estação não contemplar ou não suportar o aumento populacional, que aqui de 30 anos pode ter 100 mil pessoas, mas aqui de 50 pode estar com 200 mil pessoas. Então, futuramente, qual é a projeção em si referente a essas projeções ou investimentos? E uma outra questão, aqui é operacional, tá? Sabemos que o lado oeste, eu acho que é da via da 453 e também da 122, está e vai ser contemplado recentemente, e há uma projeção de que aquele lado seja realizado as ações antes dos demais bairros do município. A questão é, temos o bairro Cinquentenário, que está agora, também o bairro Centenário agora também vai ser atendido mais brevemente. O meu questionamento é, o bairro Medianeira, os demais bairros que não estão dentro deste cronograma neste momento, qual seria o prazo em si para que eles fossem contemplados? E também quero pegar uma outra questão. O grande questionamento é a soleira negativa, na minha avaliação, e a população tem um questionamento muito forte referente a isso. Eu acho que aqui uma sugestão também que eu deixo é mais... Estão me boicotando, mas tudo bem. A minha avaliação e sugestão, mais informação, né? E na minha... Claro, foram disponibilizadas informações através de uma carta, eu recebi em si, mas é fundamental que se tenha a mídia, as rádios, é fundamental que se explane isso para toda a sociedade, até porque a dúvida que eu tenho, talvez possa o meu colega me sanar. Então, é fundamental, acho que a Corsan, a EGEA vem falhando na divulgação, é uma sugestão, e eu acho que devemos melhorar isso. E uma outra questão, sabemos que onde há asfalto já contemplado e executado, não existe a possibilidade deste processo ser realizado no passeio público? Então, seriam esses meus questionamentos. Obrigado, presidente. Os investimentos, presidente, desses 200 e poucos milhões, eles majoritariamente vai ser para coleta e tratamento de esgoto, mas ali está contemplado, e eu vou ficar lhe devendo porque eu não trato da renovação da assinatura do aditivo. Isso é feito lá com a direção em Porto Alegre, com o Dr. César Faccioli, eu acho que ele já esteve aqui fazendo as reuniões. Na administração pública. Isso, na administração. Mas eu sei que o valor contemplado, ele não é somente para esgoto, ele tem uma fatia desse valor que é menor para ampliação do sistema de tratamento e distribuição de água. Futuramente, a engenharia, ela projeta, a exemplo que projeta a água, ela projeta lá 10, 15, 20 anos à frente. Um exemplo é Gramado, onde nós fizemos um investimento lá até o momento de 180 milhões nos últimos 2 anos, onde contemplou 2 estações de tratamento de esgoto, uma em Canela e uma em Gramado, que é um sistema integrado, e a duplicação da produção e distribuição de água, que fica pronta na totalidade de ambos, tanto esgoto quanto água, em julho deste ano. 166 milhões investidos, já chega em 190 para concluir. Então é projetado para o crescimento da cidade. Gramado e Canela é diferente daqui, cresce um pouco mais rápido, mas a velocidade é maior. Embora Bento, Farroupilha e essas cidades aqui do entorno estão crescendo, Garibaldi, Barbosa crescendo muito mais do que as outras regiões do estado, tendo em vista o turismo. Então, sim, a engenharia projeta o futuro. Como projetou em fazer uma estação ali para tratar 35 litros por segundo para atingir em 28 em torno de 35% do esgoto que está produzido aqui, ela projeta também ao longo do tempo.
prazo para as próximas bacias, vou ficar lhe devendo, vereador, as próximas bacias, porque de cabeça eu não tenho. Eu atendo a 54 municípios da região oeste do estado e não tenho todos de cabeça, mas posso lhe fornecer. Seria importante para compartilhar com os exato. Eu posso lhe dizer que nós, a Corsan até 2028, ela tem que atender a 35% do esgoto coletado e tratado aqui. Este é o que está regrado, não assinado ainda, mas o que está regrado ali informalmente. Prazo para os próximos bairros, então, eu vou ficar lhe devendo. O passeio. Como é que a gente vai fazer uma mudança da rua de rolamento para o passeio público? Muitas vezes o problema é bem maior no passeio público. Fazer uma rede de esgoto no passeio, onde tem calçadas diversas e onde o usuário ele interfere e cobra naquela calçada, é totalmente diferente. Nós vamos ter espaços de calçada há 6 meses, 1 ano aberto, porque o usuário não aceita colocar outra pedra. Eu já tive exemplo disso. Aonde que aquela pedra que foi retirada, mesmo que tu coloque o basalto, ele fica de outra cor, ele não aceita. Então, é possível fazer no passeio? É possível. Aonde não tem calçamento, principalmente, mas é uma situação complicada porque o esgoto ele trabalha majoritariamente por gravidade. Nas microbacias ele vai por gravidade até o ponto baixo e de lá ele é bombeado. Então tem as suas dificuldades. Possível é, presidente, mas é bem difícil. Por isso que a empresa, todas as concessionárias, aliás, que prestam serviço, majoritariamente é feito nas vias públicas de rolamento. Bem complicado de fazer na calçada. Não, obrigado. Quero aqui agradecer a todas as contribuições que o senhor trouxe, também agradecer as perguntas dos nossos colegas vereadores, também quem nos acompanha até esse momento. Eu acho que algumas dúvidas puderam sim ser sanadas, outras vão surgir e outras ficaram ainda num ponto de interrogação, né? Mas eu acho que a gente vai avançando no debate, nos questionamentos, e é isso que nos permite talvez chegarmos ali na frente com menos dúvidas e um processo todo mais dentro do que a comunidade busca e espera. Então, eu suspendo a sessão por 2 minutos para que nós possamos fazer um registro da sua presença. Também convido os colegas que fazem parte da Corsan em si. Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.